Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação das professoras Viviane Soares e do professor João Paulo Dias de Geografia, que continua aqui conosco. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos mais algumas aulas de hoje. Olá, professora Viviane, tudo bem? Cláudia, tudo bem? Diga para nós quais foram os temas abordados nas suas aulas de hoje. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, hoje a gente teve uma aula que foi para o primeiro ano do ensino médio. O tema da nossa aula foi o período regencial. Então, a gente está tratando de um período, né, que a gente chama do Império Brasileiro, né, em que a gente estava aí com um sistema monárquico, que é um período que vai desde a independência até a proclamação da República. Só que nessa aula específica, a gente faz um recorte, né, e a gente trata do período regencial, que é um intervalo, né, um período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Então, durante o período regencial, a gente ficou sem um herdeiro legítimo ao trono brasileiro governando. Então, o Brasil ele foi governado por regentes. Então, o nosso Tira Dúvidas vai ter como tema aí esse período em que os regentes estavam aí controlando o poder executivo no Brasil. Ótimo. Agora que nós já relembramos as aulas de história, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? É uma pergunta do primeiro ano. Por que foram necessários regentes para governar o Brasil, professora? Então, eu meio que me adiantei, né? Ao falar do tema, eu começo a falar, inclusive, a respeito da questão dos regentes. Mas, bom, então nós tivemos o primeiro reinado, Dom Pedro I no poder, né? E uma série de situações, tanto situações dentro mesmo do Brasil, quanto situações externas, elas vão gerar uma instabilidade ao governo de Dom Pedro, né? Então, no Brasil, a gente tem contestações ao seu poder, a gente tem uma questão de sucessão ao trono português, que faz com que Dom Pedro, né, se envolva nesse conflito, mas tudo isso vai contribuir para que ele perca um pouco aí o controle da situação, vamos dizer, né? Então, quando há necessidade dele retornar para Portugal, principalmente em função do trono, e diante das questões aqui, ele vai renunciar ao seu poder em nome do seu filho, que é o Pedro de Alcântara. O Pedro de Alcântara, naquele momento, ele era uma criança de 5 anos de idade, não poderia assumir, né? A Constituição deixa muito claro como que deveria se proceder caso o herdeiro ao trono fosse, né, incapacitado por alguma questão de assumir. Então, uma das medidas que foi possível, inclusive, nessa situação, é que regentes assumissem o governo. Então, os regentes foram necessários porque o herdeiro ao trono ele estava, naquele momento, incapacitado, tanto pela questão de maturidade quanto pela questão jurídica de assumir o poder. É isso. Obrigada. Vamos para mais uma pergunta. Agora uma pergunta do 6º ano, professor. Devido ao Brasil ter 4 fusos horários, como ocorre a organização da prova do Enem e das eleições? Tá, para responder essa pergunta, eu vou usar mais uma vez aqui, né, o nosso quadro aqui. É uma coisa importante da gente relembrar, né? O Brasil ele tem 4 fusos horários. Os fusos horários eles são determinados por números, né? E aí, como nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, então nós temos o fuso horário -2, o fuso horário -3, o fuso horário -4 e o fuso horário -5, tá? Como os 4 fusos horários brasileiros. E vamos lá, no fuso horário -3, nós temos o horário de Brasília, que é o horário oficial do país. Eu até falei na aula o seguinte, que às vezes a gente está vendo algum noticiário e aí o jornalista fala assim, agora são 12 horas de acordo com o horário de Brasília. Para nós que estamos aqui em Minas Gerais, que estamos no horário de Brasília, é uma informação assim, que ela é um pouco irrelevante muitas vezes. Mas para quem está em outros fusos horários, faz a diferença, né? Então, o fuso horário -3, ele vai ser então esse horário oficial do país, porque é o horário de Brasília, que no caso é a capital federal.
E aí, como que é essa organização de fusos horários? Qual que vai ser a interferência dela no caso da prova do Enem, que é a primeira pergunta? Vamos lá. A prova do Enem, e esse questionamento é interessante porque já me fizeram isso em sala de aula. A prova do Enem, ela obedece ao horário de Brasília, né? Ou seja, vamos lá, a prova do Enem começa às 13 horas. Então, ela começa às 13 horas no horário de Brasília, tá? Lá no fuso horário das Ilhas Oceânicas de Fernando de Noronha, a prova do Enem, ela vai começar às 14 horas. Porque as Ilhas Oceânicas estão a leste do fuso de Brasília, então as horas elas tendem a aumentar, a hora simultânea ela vai aumentar. No fuso -4, eu sempre pego como referência o horário de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, né? A prova do Enem, então, ela vai começar às 12 horas. E no fuso -5, que é o horário do Acre, a prova do Enem vai começar às 11 horas, né? Na prova do Enem tem essa preocupação porque ela precisa começar ao mesmo tempo no país todo, né? Então, ela começa às 13 horas no horário de Brasília, mas ela inicia às 14 horas lá nas Ilhas Oceânicas, inicia meio-dia, no fuso horário, né, no -4, que a gente tem Cuiabá, né, o estado do Amazonas, boa parte dele, e lá no Acre ela começa às 11 horas. Já as eleições não, as eleições, elas ocorrem sempre ao mesmo tempo. E aí tem uma informação interessante que é o seguinte, não sei se vocês já observaram, que só são divulgados dados das eleições a partir das 19 horas. E por que isso acontece? Porque quando é 19 horas no horário de Brasília, tá? Há uma coisa importante, as eleições ocorrem sempre de 8 às 17 horas, certo? Então, quando as eleições elas terminam às 17 horas aqui no Acre, né, aqui no horário de Brasília, vão ser 19 horas. Então, é por isso que toda a informação das eleições, no caso, assim, a gente tem as eleições nacionais, elas só são divulgadas a partir das 19 horas. Por quê? Às 19 horas já acabou de encerrar as eleições lá no estado do Acre, que está 2 horas atrasado em relação ao horário oficial de Brasília. Obrigada. Vamos à nossa próxima pergunta. É uma pergunta do primeiro ano. Qual a diferença da regência una para a regência trina, professora? Bom, quando fica definido a regência, né, fica estabelecido que ela será uma regência trina no Brasil. Então, o trina é referente à quantidade de pessoas. Então, na regência trina, a gente tem 3 pessoas que vão assumir, sendo que o mais velho vai ser o responsável, né, o maior responsável por aquela regência. A gente tem uma modificação a partir do ato adicional, né, que é criado, que vai transformar a regência trina em regência una. Então, nesse momento, a gente passa a ter apenas um regente no Brasil. Então, a palavrinha trina e a palavrinha una, ela é referente à quantidade mesmo. Quando falamos trina, a gente sabe que o Brasil foi governado por 3 pessoas, os 3 regentes, né? Quando fala una, uma pessoa, então, um regente somente. Vamos lá para a próxima pergunta, então. É uma pergunta de 7º ano. Qual a diferença entre PIB e PIB per capita? Vamos lá, são 2 termos econômicos, né, socioeconômicos, bem interessantes. O PIB é o Produto Interno Bruto. Quando a gente fala do PIB de um país, né, de alguma localidade, nós estamos nos referindo a tudo que aquele país, aquela localidade arrecada, né? Seja com comércio, com produção, com arrecadação de impostos, etc. Então, toda a arrecadação, vamos pegar um país como exemplo, que fica mais fácil, né? Então, toda a arrecadação de um país, tudo que um país ele vai arrecadar ao longo de um ano, a gente fala que é o PIB. O PIB do Brasil, o PIB dos Estados Unidos, o PIB da Noruega e etc. E o PIB per capita é esse PIB dividido pela população, né? Então, a gente faz um cálculo bem simples, que é a divisão desse valor do PIB pelo número de habitantes que o país ele tem. E a gente costuma falar que o PIB per capita ele é um indicador socioeconômico que ele chega mais próximo da realidade,
Por quê? Porque ele faz justamente essa relação da economia com a sociedade. É por isso que a gente fala que ele é um indicador socioeconômico, né? Porque se nós pensarmos assim, que um exemplo assim que é bem interessante da gente entender. A China é um país que tem uma economia muito poderosa, uma economia muito forte, né? E aí muitos ficam assim, mas por que a China não é um país desenvolvido socioeconomicamente? A China tem uma economia gigantesca, mas a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, matematicamente, quando você faz o cálculo do PIB chinês dividido pela população chinesa, que é de mais de 1 bilhão de pessoas, o resultado ele vai ser menor, né? Então, por isso que não é um país que ele é socioeconomicamente desenvolvido. Que é o caso do Brasil também. O Brasil tem uma economia forte, uma economia sólida, né? Mas o Brasil é um país que ele tem uma população muito grande. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, quando a gente faz esse cálculo da divisão do PIB pela população, então a tendência é que o PIB per capita ele fique menor. E se a gente observar, a maior parte dos países desenvolvidos são países que têm uma população que é um pouco menor. Nós temos exceções, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma grande potência mundial, tem uma população gigantesca, mas o PIB estadunidense é um PIB gigantesco também. Então, esse cálculo do PIB per capita, ele vai resultar também num valor bastante elevado. Então, essa aqui é a diferença. Eu costumo falar que o PIB ele é um indicador econômico, porque ele vai falar, o país arrecada tantos milhões, bilhões por ano. O PIB per capita, ele vai ser esse indicador socioeconômico, porque ele vai nos permitir fazer essa análise e esse comparativo entre a economia e a sociedade. Ótimo. E ainda com você, professor João Paulo, é uma pergunta agora que veio do 9º ano. O que são povos refugiados? Vamos lá. Povos refugiados são povos que migraram contra a sua vontade, né? A gente costuma falar muito isso. Vamos pegar a primeira questão da migração. A migração são os movimentos de pessoas, né, que vão de um lugar para outro. Só que no mundo nós temos várias regiões de conflitos, né, e tudo mais. E muitas vezes alguns povos, por ter uma posição política diferente do que está sendo abordado ali, do que está sendo tratado no país, ou por uma questão étnica, religiosa, cultural, eles sofrem perseguições no seu país de origem, e eles são forçados a migrarem, né? Eles são obrigados a saírem do seu país. E aí eles são definidos como povos refugiados, eles estão se refugiando do seu país de origem em um novo país, né? E infelizmente, nós até abordamos isso essa temática na aula, nós temos um grande contingente populacional hoje no mundo de povos que são refugiados, que estão fora do seu país de origem, fora da sua casa, né, de maneira forçada e sem poder retornar. E acaba que esses refugiados eles geram, né, um problema muito grande, tanto para eles mesmos, como também para o país em que eles se encontram, porque tem várias questões aí em jogo, né, de aceitação e tudo mais, né, sem contar as condições de sobrevivência, de vida, que esses povos refugiados, muitas vezes, eles são submetidos. Ótimo. Vamos ver, então, a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Uma pergunta do 1º ano. Qual a razão para terem ocorrido várias revoltas no período regencial? A gente costuma dizer que no período regencial há um vazio de poder, né? Então, a gente tem um poder estabelecido desde a independência e espera-se a continuidade. Então, de repente, há uma ruptura e aquele poder, a gente fala de um vazio, não porque ficou totalmente sem uma pessoa, né? Porque a gente até já comentou, tivemos os regentes. Mas o vazio de poder, ele é muito simbólico também, né? O que o regente ou os regentes representam, né? E o que um rei representa? Então, quando a gente pensa nisso, eu até citei na aula, né, de uma historiadora em que ela diz o seguinte, que o rei, que era o rei, foi contestado, o que dirá dos regentes? Então, há até uma crise de legitimidade mesmo. Então, essa crise de legitimidade, né, ao dizer,
tem governante, tem os regentes, mas não é o que estaria estabelecido, né? Seria tipo uma exceção ao que deveria estar acontecendo. Então, a gente tem a questão da não aceitação, né, como legítimo, mas a gente tem outras questões também que estão presentes no Brasil, e até muito anteriores, inclusive à independência, mas que demandam, né, alguma resolução, alguma situação. Então, nós temos questão econômica, nós temos questão política, né, temos questão social. Então, desde a independência, grupos que são excluídos, né, ou grupos políticos que gostariam de ter uma presença maior e não tem, situação econômica de algumas regiões, né, e se a gente olhar, por exemplo, o histórico do Nordeste, que durante muito tempo foi muito importante para a nossa economia, a gente vê a região Centro-Sul ganhando mais destaque, né? Então, assim, são situações que vão gerar uma instabilidade, por isso a gente vai ter muitas revoltas durante o período regencial. Há essa referência ao vazio de poder, mas há também uma referência importante a não existir ainda um sentimento de nacionalismo, né? A gente não tem ainda uma nação formada, uma união entre as pessoas, a gente não tem a legitimidade, a gente não tem ainda também uma situação que seja estável do ponto de vista econômico, do ponto de vista, né, social e do ponto de vista político. Então, são essas situações que ajudam a gente a compreender essa instabilidade nesse período regencial. O professor João vai complementar? É interessante essa abordagem, porque a gente percebe que é um problema que ele vem desde o período, né, da colonização, depois, né, do processo de independência até hoje, que é essa questão ligada à extensão territorial do Brasil. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande em fazer essa análise populacional e territorial do país, porque é um país que tem uma diversidade de povos, de culturas, de realidades muito grande. Né? A gente percebe isso, né? A história aborda isso muito bem, a geografia também faz essa análise, e a gente percebe isso com os dados demográficos, inclusive, que essa grande diversidade de povos, de culturas, é muito rico, né? E é isso que dá a cara do nosso país como ele é. Né? Só que isso também isso traz alguns desafios, que é essa identidade nacional, né? Essa criação dessa identidade nacional. Porque eu até falei, nós falamos em algumas aulas anteriores, que é como se nós tivéssemos vários Brasis dentro do mesmo país, não é? E é uma realidade que ela é histórica, não é uma coisa hoje, do século XXI, do mundo contemporâneo, não. Desde, né, do período da colonização, depois, né, do período do Império e da República, e a gente vê até os dias atuais essa realidade que nós temos aí de diferentes realidades, de diferentes visões territoriais, sociais, políticas e econômicas do nosso país. E como que isso fica tudo tão, né, bem ligado, né? Se a gente pensa, a gente sempre faz uma comparação da América Espanhola com a América Portuguesa, né? Então, a parte que foi colonizada pela Espanha e a parte colonizada por Portugal. Porque o que a gente observa na América Espanhola? A gente tem uma fragmentação, a formação de vários pequenos países, né? Ou países menores, se a gente compara com o Brasil. E no Brasil a gente não tem essa fragmentação territorial que está justamente relacionada ao fato de ser, né, um descendente português, de iniciar um regime monárquico, né? E mesmo a gente tendo as questões regionais que gritavam, porque as revoltas regionais elas mostram isso, mas ainda assim a gente tem um poder central que consegue amarrar ali, né, a custas de às vezes deixar de lado anseios da população, o que for, mas ainda consegue amarrar, né, e permanecer o Brasil sem se fragmentar como a gente viu na América Espanhola, né? Sim. Isso, vamos lá. E ainda nós temos uma pergunta do 9º ano. O que é a migração clandestina e quais são as suas consequências? Pois é, migração clandestina é um problema que nós temos no mundo, né, há vários anos e ainda temos, que a migração clandestina é a migração ilegal, né? Nós temos que entender o seguinte, que vamos pegar nós brasileiros como exemplo. Nós enquanto brasileiros, nós temos o direito à livre circulação dentro do nosso país. Mas cada país ele tem as suas regras, as suas normas de entrada e saída de pessoas, de imigrantes, né? Só voltando um pouquinho um conceito importante. O imigrante é aquele que chega no local novo, né, diferente da sua origem. E o emigrante é aquele que sai. Então, mesmo o indivíduo que migra, que se movimenta,
ele é, ao mesmo tempo, emigrante de onde ele sai e ele é imigrante onde ele chega. E aí, devido a várias questões, né, busca por melhores condições de vida, né, tem a questão dos refugiados e tudo, nós temos, né, essa migração. E aí, a migração clandestina são aquelas pessoas que migram, né, que vão para um lugar diferente, assim, de forma ilegal, né, elas não entram no país pelas vias legais, sem autorização e tudo mais. E nós abordamos na aula, inclusive, que a população de imigrantes clandestinos, principalmente em países desenvolvidos, eles enfrentam um problema muito grave, que é o fato de estarem muito vulneráveis. Porque nós temos que pensar o seguinte, um imigrante ilegal, né, legalmente ele não existe naquele país. Né? Se nós temos alguém do Brasil que migrou ilegalmente para os Estados Unidos, legalmente lá ele não existe. Então, o que acontecer com ele lá, ele não está amparado pela lei, né? Ele não tem um amparo, o Estado, ele não vai ampará-lo porque ele está ali de maneira ilegal. Né? Então, as consequências que nós temos na migração clandestina é essa vulnerabilidade que a população, né, a população clandestina, ela fica em virtude dessas questões, em virtude de não ter uma situação legalizada e estável naquele país em que ele se encontra ilegalmente. Então, vamos ao telão para a nossa próxima pergunta. Por que o período regencial foi chamado de experiência republicana? É uma pergunta do primeiro ano. Excelente pergunta. A gente costuma dizer que o período regencial é uma experiência republicana porque uma das questões que estão estabelecidas pela Constituição é que o regente, né, os regentes, a pessoa que vai assumir o poder executivo, ela vai ser eleita, né? Então, e por tempo determinado. Então, quando a gente faz uma referência à escolha de quem vai assumir o cargo e faz uma referência de que aquilo ali não é algo, né, que vai permanecer, não é algo vitalício, vamos dizer, então você tem a possibilidade de outras escolhas, é isso que faz com que a gente chame esse período de experiência republicana. Então, é como se naquele momento as pessoas puderam, né, experimentar um pouco o que é escolher alguém para assumir o executivo. Aquelas pessoas que eram escolhidas também, elas conheceram aquela questão de ter que fazer algo, né? Ter que conduzir da melhor forma possível, porque isso significaria ou o retorno daquela pessoa ou daquele grupo, né? Melhor dizendo, daquele grupo político, porque a gente já estava com os grupos políticos bem formados, né? Então era importante que membros de um grupo tivesse uma atuação que fosse satisfatória a ponto desse grupo ter condições de voltar. Até porque a gente não sabia ao certo, né, quanto tempo duraria. Até poderíamos saber que seria até a maioridade, mas de fato, como a gente já conhece isso aí, a gente vai descobrir depois que o tempo foi muito menor do que o que era previsto, já que eles adiantaram a maioridade de Dom Pedro II. Mas por imaginar, né, por pensar que aquele sistema ele duraria, né, e então poderia alternar aí no poder, a gente tem a questão também de procurar fazer o melhor. Então essa referência aí, a forma como se dava a escolha do regente, né, a forma de saber que era por tempo determinado, situações, né, que são parecidas com o que a gente tem numa república. Daí essa designação de ensaio republicano ou de experiência republicana para o período regencial. Obrigada, professora Viviane. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Maria Dirce Gontijo, a Didi de História, e da professora Viviane, que continua aqui conosco. Agradeço a presença do professor João Paulo. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí.